Você já pensou ou está em uma transição de carreira? O que vocês acham de conversarmos sobre isso hoje? Eu me chamo Maíra Real, sou host aqui no Ponto de Vista. Eu sou Bruno Borges Queiroz, também host do Ponto de Vista. E eu sou a Gisela Batista, host do Ponto de Vista. Então, vocês transicionaram de carreira? Como é que aconteceu as constelações para vocês? Gi? Olha, eu nessa busca pelo trabalho que eu sentisse como ideal, que não existe, obviamente, mas assim, que essa vocação, essa questão de me realizar, eu experimentei muitas coisas, eu sou formada em Direito, exerci por um tempo, depois eu fui estudar artes plásticas, depois eu estudei fotografia, depois eu parei um tempo, porque daí eu tive meus filhos, e aí fui para a área do terceiro setor, tive uma ONG, e sempre na busca, onde que eu chegaria, como se fosse um destino. Hoje eu olho para trás, eu vejo como liga-pontos, eu falo, nossa, tudo tinha uma razão de ser e me preparou para que hoje eu estivesse aqui e não sei o que o futuro aguarda. Essa é a verdade. Eu acho que essa mudança, tirar esse peso, essa angústia, dizer, ok, estou aqui neste momento servindo, me entrego a isso, fez uma diferença grande na minha vida. Então, sim, fiz uma transição de carreira. Eu já vi as minhas provocações, né? Que é o termo transição de carreira, o quanto que isso traz às vezes um peso, né? É algo denso. Verdade. Ou uma cobrança. Eu passei por uma mudança, né, profissional, não sei se conscientemente, porque eu venho do mundo corporativo, trabalhei quase 18 anos, e eu lembro de, em algum momento, participar, né, passar por um processo de coaching, só que a minha referência e perspectiva ela estava equivocada, porque eu achei que ao final das 10 consultas eu receberia um diagnóstico, um relatório dizendo o que eu ia fazer. E não foi o que aconteceu, então a minha frustração foi muito grande. E por uma razão pessoal, eu conheci as constelações familiares e quando eu tive a compreensão da minha constelação, eu quis assistir novamente e ali eu falei, eu quero aprender um pouco sobre isso. Quando eu fui com um intuito pessoal, né? Em nenhum momento eu imaginei que isso fosse se tornar a minha profissão ou aquilo que eu me dedico hoje. E foi muito interessante, porque a vida foi me levando, não foi algo muito consciente. Houve um momento que eu quis trabalhar isso sistemicamente, eu levantei a mão e falei assim, olha, eu quero constelar minha carreira. E de uma forma muito sábia, a pessoa, né, que foi o meu professor Renato Bertatti, ele olhou para mim e disse, olha, eu vejo que isso te traz uma certa ansiedade, inquietação, mas esse seu tema específico não é um tema de constelação. E essa frustração foi muito importante, porque ele devolveu para mim a tomada de decisão e a autorresponsabilidade pela escolha, porque novamente eu estava num lugar querendo delegar essa escolha para outra pessoa. Mesmo eu tendo tido a liberdade de escolher a minha profissão, a minha carreira, né? Isso nunca foi uma imposição familiar ou nunca foi uma expectativa do que eu deveria ou não deveria fazer. Então essa transição ela foi muito natural, porque eu tive que confiar na vida. E conforme eu dava os passos, as coisas iam acontecendo. E eu sei que isso não é com todo mundo que isso acontece, porque cada pessoa tem a sua trajetória e o seu caminho. Mas aqui o que a gente está falando é sobre as nossas experiências. Então, como a Gi trouxe essa questão do liga-ponto, hoje eu percebo como foi importante. Então, eu já não uso tanto a questão da transição, mas uma evolução, uma continuidade, porque a minha experiência prévia no mundo corporativo é o que faz parte da minha base. E recentemente eu tive a oportunidade de vivenciar uma dinâmica e perceber que eu não estava dando o devido valor à minha experiência prévia. O meu olhar era meio que de... agora que eu estou no olhar sistêmico, nas terapias, como se isso me desse uma certa superioridade, ou como se eu não precisasse... Vale mais, né? Que isso vale mais. E me perceber desse lugar foi muito importante. A gente fala que é a queda. Perceber que estar no mundo das terapias não me faz melhor nem pior do que quem está no mundo corporativo. E conciliar essas duas carreiras, conciliar esses conhecimentos, é o meu, talvez, é o meu diferencial pessoal, é aquilo que eu tenho da minha experiência. Assim como a Gi tem na fotografia, na questão das artes plásticas, no terceiro setor,
é nos apropriarmos das nossas experiências, todas elas, desde a nossa concepção. Então, uma não invalida, não diminui a outra. Então, a carreira ela é uma continuidade. E você, Maíra, conta pra gente seu processo. Gente, foi esses dias até que eu acho que eu integrei mais isso dentro de mim, internalizei, né? Porque eu sou administradora, quando eu me formei em administração, e aí no decorrer da faculdade, aquela loucura, né? De faz estágio, já trabalhei em ONG, foi uma experiência sensacional. Então já fiz muitas coisas, mas sempre uma escassez financeira, né? Então isso também faz parte da minha escolha posterior da formação de administração de montar um negócio. E esse negócio me levou para uma falência absurda. E juntamente com a falência do negócio, eu tive um diagnóstico de uma doença grave. E junto com isso, o relacionamento que eu tinha na época bem complicado. Então, foi nesse momento que eu cheguei nas constelações, né? Aquela decisão que eu pensei, esse negócio vai ser sensacional, só perpetuou mais do mesmo. E aí eu lembro que uma vez eu estava olhando assim a janela e eu pensei, nossa, tem tanta abundância no mundo. Tem, né? Existe dinheiro. Então, por que o dinheiro não chega pra mim? Eu tô de novo no mesmo lugar. Eu pensei, não, se o problema sou eu vou resolver. E aí que eu comecei a fazer uma via sacra, gente. Tudo que me falavam eu fui. Pode falar qualquer coisa, eu já fui. Já fiz a sessão, já tive a experiência, já fiz um curso. E aí eu vivenciei um caminho dentro dessas terapias e curas. E aí eu cheguei na constelação, sem nem saber o que era. E aí fiz a formação em constelação. Só que hoje eu observo que eu já estava me preparando para trabalhar com isso. Porque antes de fazer a formação, eu fiquei 2 anos indo semanalmente, sendo representante. E aí que eu fui fazer a minha transição de carreira e aí até me assumir, eu quero ser consteladora, foi um processo. Isso que você trouxe uma primeira fala que para mim é muito importante. A gente está falando, o tema da nossa conversa é a transição de carreira. Mas eu ousaria dizer que estamos num processo de integração de carreiras. Interessante. Né? Porque é um outro olhar. Eu não estou abandonando ou soltando, mas pelo contrário, tudo aquilo vem junto. E será que essa carreira, né, a nossa profissão, aquilo que nos dedicamos, né, que tem a ver com a nossa missão, será que é uma escolha pessoal? Será que é uma imposição? Será que é uma herança? Como é que vocês percebem isso? Como é que isso chega para vocês? Depois que eu cheguei nesse caminho sistêmico, comecei a atender, né? E a gente vai vendo tantas pessoas passando pelas mesmas questões e você vai observando, né? Que raramente é uma escolha realmente nossa, né? Tem aí muitas questões. Eu, por exemplo, achei que tivesse ido para o direito porque eu assisti um seriado na época chamado Ally McBeal. Era uma advogada que conseguia tudo, conquistava tudo e eu me inscrevi. Hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto que meu pai, ele nunca disse vá fazer direito, mas ele falou, ai, como eu queria ter feito, como eu queria ter feito. Então, inconscientemente, aquilo que a gente fala, eu faço por você, papai, né? Fora, claro, várias questões lá anteriores de injustiça, né? Que a gente sabe que também às vezes a pessoa vai para compensar, para buscar justiça. Então, assim, quando você começa a olhar, e aí nos meus clientes, nos atendimentos, eu vejo o quanto que a gente escolhe muito pouco, né? A gente realmente é tomado por aquela vontade, aquele ideal que está ali permeando aquela profissão e vai. O que não quer dizer que a gente não possa amar aquilo, gostar daquilo, fazer bem, mas quando a gente toma essa consciência, parece que aquilo fica mais profundo, né? Você começa a lidar com aquilo de uma forma diferente. Então, no meu caso, por exemplo, por muito tempo eu falava, por que eu fui fazer direito? E ao mesmo tempo, eu mantinha minha OAB. Até hoje, eu tenho minha OAB. E é assim uma coisa que para mim tem um significado muito lindo, muito importante. Então,
hoje eu integro, como você traz, assim, a importância que o direito tem na minha vida, que todo esse tempo que eu estudei, que eu trabalhei, como tudo isso me transformou e me preparou para o que eu tenho hoje. Então, eu concordo com você que um termo mais interessante seria integração de carreira, porque eu vejo também nos trabalhos no campo o quanto que aquela pessoa que desvalorize, olha, com desprezo para a carreira anterior, não consegue fazer esse movimento de fluidez, de sucesso, de abundância, prosperidade, ou às vezes precisa desse processo que você falou, esse tempo de dizer, não, eu quero e eu agora sou, por exemplo, uma consteladora, ou agora eu sou uma artista, agora eu sou uma escritora. O que quer que seja, esse processo às vezes também leva um tempo e tá tudo bem. Isso que você traz é tão interessante, pensarmos na questão dos pilares, né, do reconhecer, do respeitar. A gente falou, né, num outro encontro sobre relacionamentos, mas sobre a nossa profissão, sobre as nossas experiências, né, ou a nossa carreira, reconhecer e respeitar o que precedeu ao que eu estou hoje. E não só a carreira, Bruno, só para complementar, as pessoas que passaram. Exato. Então, aquele chefe com quem eu tive problema, mas com quem eu aprendi muito e que hoje eu já não repito muitas coisas, porque eu aprendi, às vezes na dor, é certo, mas o quanto que a gente às vezes também exclui da nossa história, não, aquela pessoa ali não teve papel nenhum. E teve, né? E aí a gente encontra um outro chefe que é igualzinho. Por quê? Para que a gente possa agora reconhecer. Ou seja, não está limitado à família. Algumas pessoas acreditam que as ordens do amor de Bert Hellinger se limitam apenas ao nosso sistema familiar. E de repente a Gi traz esse exemplo. Né? Numa empresa anterior em que ela trabalhou, teve um chefe que não foi, que talvez trouxe conflitos, e aí eu risquei ele da minha vida e rejeito, e até hoje talvez nutro um ressentimento, uma mágoa ou um julgamento. E o quanto isso nos aprisiona, e sem gratidão não há aquela evolução consciente, saudável e próspera e fluida. E também, ouvindo vocês falar, lembrei de algo muito importante no meu ponto de vista, que é justamente a postura que traz força para essa transição da carreira. Então, talvez tenham pessoas que nos escutem que querem ser terapeutas, querem ser consteladoras, por vezes muitas chegam para mim estagnadas. Então, existe uma postura interna que vocês estão falando, e eu observo na prática, inclusive, que é como que eu estou integrada com o que já me aconteceu, né? Com os locais que eu já passei. Porque se hoje eu acho que o que eu faço tem mais valor, eu ainda vivo internamente numa polarização. Isso é muito importante que você traz, e eu trago até uma provocação. Quando você fala de estar integrado, qual é a intenção por trás? E recentemente participei de um treinamento em que se trouxe essa questão das pessoas que hoje percebem a constelação familiar como um caminho. Qual é a minha real motivação para esse caminho? É o dinheiro? É o poder que isso traz? Integrar essa consciência é muito interessante e importante, porque se eu estou em busca do dinheiro, e isso não necessariamente se comunica com o meu movimento interno, com a minha alma, talvez a gente comece a perceber que o caminho não flua tão facilmente. Eu acho que isso em tudo, né, Bruno? Eu acho assim, qualquer profissão, eu acredito que aquele que é bem sucedido, aquele que flui, aquele que está conectado, sentindo, porque eu acho que para mim sempre é uma coisa de sensação, de você se sentir assim vibrando, sabe? É aquele que faz aquilo por um propósito maior, ou seja, eu sirvo. Posso ser, sabe, eu tenho uma profissão, estou servindo café, é a minha profissão, tá tudo certo, mas se eu olho naquilo, um ato de servir, de trazer talvez um sorriso para uma pessoa, de trazer, sabe, um alimento que vai, né, tornar aquele dia mais lindo, ou seja, se eu faço aquilo pelas razões certas, eu não gosto de usar muito o termo certas, mas para que eu possa realmente trazer esse conceito, sempre, em qualquer profissão, eu acho que daí vem o reconhecimento, vem o contraponto do dinheiro, então, independente do que pode ser um influenciador, mas se eu estou fazendo aquilo
e eu tenho claro qual é o meu propósito, e esse propósito ele se alinha com a missão espiritual, e não tem como falar sobre carreira e trabalho sem falar sobre missão espiritual, porque na constelação a gente aprende que o nosso trabalho, nossa carreira é aquilo que a gente tem para dar, que só a gente tem para dar, porque cada um tem uma coisa que é sua e é característica, e que o coletivo precisa receber. Então, quando encaixa isso, seja na profissão que for, eu tenho sucesso, eu faço guiado pela coisa certa. Então, isso que você traz, eu acho super fundamental nisso. O professor Renato trabalha, né? Não sei se trabalha ou aborda a missão espiritual, pessoal e sistêmica, é isso? Isso, individual, pessoal, o pessoal, familiar, familiar e espiritual. E como que vocês enxergam isso? Eu percebo como uma integração. Na verdade, assim, o quão consciente eu estou do meu movimento, crescimento pessoal, aquilo que me leva adiante. Como eu percebo essa minha atuação no meu sistema familiar, eu estou reproduzindo, seguindo uma carreira para honrar os meus pais, ou talvez eu esteja num caminho como no movimento de reparação, compensação, ou até mesmo de buscar justiça. Então eu posso hoje estar exercendo uma atividade querendo justificar ou reparar algo do passado. E o quanto que o universo e a vida me encaminham e mostram que na minha alma existe um outro movimento. Mas o que eu tenho para entregar como algo maior, para o coletivo, para a humanidade? Né? E assim, trazendo, né, pensando que somos seres humanos, não estou falando que ninguém vai transformar o mundo e vai ser, né, ou iluminado, mas é um somatório, né, dessa conexão com esse da minha alma, né, com o coletivo. Eu vejo as missões da seguinte forma: a missão pessoal, para mim, é aquilo que a minha alma nessa existência, porque eu acredito que nós temos várias existências, e nessa eu vim aprender algo. É aquilo que eu vim aprender com essa história de vida, desenvolver, crescer, integrar em mim. Então essa é a minha missão pessoal. A minha missão familiar é aquilo que eu vim também ou resolver ou aprender com essas pessoas específicas que são do meu sistema e que eu escolhi. Então algo ali, um aprendizado com elas, é a minha missão familiar. E a missão espiritual é aquilo que eu vim oferecer para o mundo, para a coletividade, também nessa existência, que eu tenho, né, como alguma habilidade, como alguma coisa que é única, que é minha, e que eles precisam. Então, são três coisas bem distintas, mas que conversam de alguma forma entre si, e quando eu estou alinhada a essas missões, eu me sinto fluindo, eu me sinto vivo, eu me sinto conectado com a vida. E a gente sente a diferença quando a gente está. É aquilo que a gente falou naquele episódio anterior. Parece que arrepia, parece que você vem um sorriso. E mesmo às vezes num negócio difícil e pesado, mas você está ali resolvendo aquele negócio, mas você fala, ai, faz sentido. Faz sentido. É isso, essa fase faz sentido. Eu tenho intuitivamente uma percepção também que uma leva a outra. E que, por exemplo, talvez no senso comum a gente acredite que a missão espiritual vá suprimir outras demandas da alma, talvez. Talvez seja uma demanda da alma que eu respeite a minha mãe como ela é. Eu tenho um caminho em relação à minha mãe. E aí eu vou purificando algumas questões, né? Só que eu não acho que a missão espiritual ela vai chegar primeiro. A impressão que eu tenho, isso é intuitivo, tá? Vozes da minha cabeça. É que vai chegar na medida que eu tomo, que seja gradativo, sabe? Que a missão familiar, ela vem quando eu não tenho a petulância de... Eu vou buscar a constelação familiar porque a minha avó nunca foi feliz no amor. Já aconteceu, já chegou, acho isso petulante. Chega algo sistêmico quando eu tô muito humilde, quando essa não é a minha intenção. Então, eu acho que a gente tem algo pessoal para se desenvolver. E a partir disso, chega algo sistêmico também, naquele caminho. Exemplo, o meu avô com 90 anos quis constelar. Eu nunca falei de constelação,
Não foi, obviamente, eu que constelei ele, mas eu senti que aquilo foi um presente sistêmico, sabe? E depois chega algo espiritual, algo que eu me sinto conectada com algo maior. Isso que você Não traz. sei, é percepção minha. Eu até não que- sei se eu percebo dessa forma. Às vezes eu percebo que tudo tá ali desde sempre, mas talvez quando a gente toma consciência. Então, assim, Aham. a missão, ela, como eu percebo, nunca parei para pensar sobre isso, mas eu percebo, agora, você falando, parece que eu nasço e eu já tenho essas missões que já estão ali pré-programadas para mim, mas é a partir, talvez seja o momento onde eu tome consciência. Mas eu não sei se sempre é assim, porque às vezes eu vejo pessoas assim, desde muito novas, já super encaixadas nessa missão espiritual e ainda com algumas questões que ainda não conseguem entender onde que está assim, familiar. Não sei, eu percebo assim. Entendi. Eu não colocaria como a questão da idade, né? A gente pode ter uma pessoa de 90 anos ainda buscando o seu lugar. Recentemente eu escutei de uma pessoa falando que a mãe de quase 90 anos também que está iniciando um novo negócio porque o sonho dela é ser milionária, né? E está tudo certo, né? Aqui a gente não está criticando, julgando o desejo de ter dinheiro, de ser milionário, não é isso. Mas é essa busca permanente. Algumas pessoas acreditam que depois de uma certa idade é como se já não valesse mais a pena, não desse mais tempo. E quantas vezes, não sei se vocês percebem, eu trabalho com alguns movimentos de pessoas 50, 60 a mais que estão voltando para o mercado de trabalho, ou por uma vontade ou por uma necessidade. E essas novas gerações, isso está trazendo alguns conflitos porque a gente tem experiência, a gente tem a impaciência. Mas, novamente, quando falamos de integração de carreira, talvez uma mulher que se dedicou ao cuidado da casa, dos filhos durante toda uma trajetória e hoje se perceba na necessidade de dar novos passos e abraçar um novo movimento, o quanto que isso já, né, talvez para essa alma ali houve o amadurecimento necessário e disponível para que ela pudesse dar esse passo. Então, eu conheço pessoas que desde pequenas já sabiam exatamente o que elas iam fazer e são muito bem sucedidas no que fazem. Então, eu acho que talvez eu tenha mais essa perspectiva de agir. Eu não condiciono uma situação a outra, eu vejo isso como um movimento de integração também. Sim. Né? São engrenagens que estão rodando cada uma na sua rotação e umas são mais amplas, outras são mais curtas. Sim. Então, às vezes, né, uma parece que evoluiu mais do que a outra. Claro. No grande plano, eu vejo que existe uma integração maior. Né? Em relação à maternidade de maneira geral, Bruno, eu acho importante pontuar, pelo menos para mim, que é uma visão assim, que a gente aqui fala do trabalho de qualquer forma e espécie. Então, o trabalho de você educar filhos e estar em casa cuidando deles é um trabalho. Então, aqui é lato sensu, né? Ou seja, não precisa ser um trabalho estruturado, formal, reconhecido, porque infelizmente o trabalho das mães em casa, né, você não recebe hora extra, não é registrado, não é reconhecido, mas é um super trabalho. Então é muito importante deixar aqui claro que quando a gente fala de profissão, de carreira de trabalho e de missão espiritual, está incluído tudo, absolutamente tudo, aquilo que você faz, se dedica e em prol de algo, né? Isso. É aquilo que faz sentido para a pessoa, né? Mas eu observo que às vezes as pessoas tentam uma transição de carreira e elas não conseguem fluir naquilo que elas gostariam, né? Porque talvez a intenção ainda não esteja alinhada com a missão. Às vezes esteja pela intenção errada. Muitas pessoas querem o sucesso, querem a fama e querem algo muito rápido. Então, assim, não é algo construído, não existe uma evolução. Então, talvez aquilo que é atingido com muita rapidez dificilmente se sustente no longo prazo. Né? É preciso ter uma construção, eu vejo como um caminhar. Não que a pessoa não possa ter um rápido sucesso, mas é como isso se dá. E qual é a minha real motivação por trás. Né? É que tudo hoje é crença limitante também, né? No meu tempo, para ter alguma coisa, eu tinha que estudar bastante, ficar com a bunda. Minha tia dizia, tem que doer a bunda na cadeira, vai estudar, te dedica. Gente, tudo é crença limitante hoje em dia. Mas o estudar, ele é muito importante. Tem pessoas hoje
que não valorizam o estudo, o conhecimento e acreditam que O podem esforço. dar opinião e acham que só isso se vale. O conhecimento ele deve ser respeitado. A gente está falando da integração das carreiras e do conhecimento. Então, eu negligenciar, desrespeitar o conhecimento, o estudo, a educação, achando que isso não é importante, o tempo vai mostrar se isso é ou não. Né? Não tem como a gente querer tirar a pessoa do seu caminho. E como estamos falando com adultos, né, todo adulto é responsável pelas suas escolhas, mesmo que sejam inconscientes. Eu acho que são tantos temas e tantas questões aqui, tantos subtemas nessa questão, porque é difícil, né, e julgar o que é certo para um e para o outro. E o quanto que, às vezes, a pessoa precisa passar por aquele caminho. Então, vamos supor, uma pessoa que vai e faz qualquer coisa para conseguir alcançar a fama. E ela faz algo que talvez não esteja muito alinhado com seus valores e tudo. E aí ganha uma fama absurda e um dinheiro e tudo mais. E de repente lá na frente vem uma outra dificuldade, porque a pessoa precisava ter passado por tudo isso para talvez valorizar a próxima etapa. Então é muito difícil falar sobre isso, porque a profissão e tudo que está relacionado a ela é extremamente sistêmico, vem muito assim das grandes enredamentos que a gente tem. Aquilo, às vezes eu repito um destino que o meu avô repetiu. Então, quantas pessoas eu já não atendi que falam assim, olha, eu fui à falência, meu pai foi à falência na mesma idade, meu avô também. E assim, todos repetindo aquilo. Então, eu acredito que é muito importante a gente desenvolver a nossa reflexão e a nossa consciência relacionada a esse tema. Porque senão acontece como a Maíra falou, poxa, mas às vezes a pessoa faz a transição e não dá certo. E ela vai num rumo que não é o rumo que a alma pede, mas por vários enredamentos ela vai naquele lugar. E aí ela faz de novo e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Então assim, é importante a gente tomar consciência, trabalhar isso. Na constelação é um lugar que a gente, né, tem um espaço para isso, para quem sinta que é esse o caminho, mas também em terapia. Eu acho que é refletir, sabe? Porque às vezes a gente liga o piloto automático e vai cegamente num rumo. E o curioso é que mesmo a gente fazendo isso, lá na frente a gente vai entender por que a gente fez. Então não é que é errado, mas às vezes a gente perde tempo, que talvez, de novo, pode ser que esse tempo fosse necessário. Mas a gente fica frustrado. Então é difícil, né, dizer isso, porque tudo é certo como é, não é verdade? Trazer para o tempo presente é um ato de humildade, né? É saber que o caminho que eu escolhi até agora foi o caminho possível, né? Que não é sobre certo e errado, mas foi o caminho possível. Quando a gente fala caminho certo, isso nos serviu por alguma razão, seja para algum ganho ou seja para alguma perda. E ali existe um aprendizado. E quando eu tomo esse aprendizado, talvez eu não preciso mais reproduzir e repetir esse caminho. Eu posso dar novos passos. Mas enquanto talvez um conhecimento ainda não é acessado ou atingido, aquela fase precisa novamente se repetir até que eu possa, muitas vezes, me submeter e ceder a algo que tantas vezes eu evito, rejeito e nego. Sim. E são reflexões importantes, né? Acho que a gente destacou também sobre postura, sobre a importância do que veio antes. Trocando em miúdos, falamos das ordens do amor, né? Princípios básicos da vida. Sim. Então, acredito que era isso hoje. Sim. Para esse encontro, sim. Para esse encontro, sim. Teremos mais encontros, novos encontros. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima. Gratidão. Até a próxima. Até.